Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 8 de fevereiro. Eu gostaria de ler em Provérbios, capítulo 17 e verso 2. O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. O servo sábio. Há na Bíblia uma história muito interessante que eu gosto muito. Tá? Qual é a sua história favorita na Bíblia? Além da história do Cristo, é claro. A história de José é a minha história predileta no Antigo Testamento. E eu vou dizer por que eu gosto dessa história. O José é um exemplo de pessoa que é humilhada, que não tem muita importância na família, por ser um dos últimos, mas que Deus vai utilizar, segundo a sua graça, para trazer muitas bênçãos, inclusive para aquelas pessoas que o desprezavam. O José, ele sonhava. Deus colocou no coração dele sonhos. E quando ele era adolescente ainda, ele sonhou que os seus irmãos estavam se prostrando diante dele. Também toda a sua família. Até mesmo as estrelas se prostravam diante dele. Isso tudo vai acontecer. Não que as estrelas se prostrem, mas seus irmãos, toda a sua família vai se prostrar diante dele. Porque ele vai se tornar uma pessoa importante. Ele foi então levado para o Egito, e a gente lê em Gênesis capítulo 39, verso 1 e 6. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando ele percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que ele realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Interessante que nesse texto, duas vezes pelo menos, a gente viu que Deus estava com José. Interessante saber que José aqui é escravo, mas Deus estava com ele. É um homem sábio. E você pode perceber na história de José que ele não tem aquele comportamento que nós teríamos, do tipo, o que eu estou fazendo aqui? Sou inocente? Fui vendido como escravo. Ao invés de fazer isso, de agir assim, José vai ser útil. Vai fazer bem o seu trabalho. E isso vai fazer com que ele passe de apenas um servo, um escravo, a um coordenador, um administrador dos bens de Potifar. Então, o Potifar vai dar para o José uma total liberdade em seus negócios. E José vai se tornar um grande administrador da casa de Potifar, que não era um homem qualquer, era o oficial do faraó, capitão da guarda do faraó. Esse homem importante. José vai trabalhar então para esse homem. Mas vai acontecer que a mulher do Potifar, José diz, segundo o texto, era uma pessoa muito bonita, um homem muito bonito, forte, musculoso, e a esposa de José vai ficar dando de olho, a esposa de Potifar vai querer ir para a cama com José. Mas José, escravo e fiel, vendido pela sua família, mas fiel, um homem sábio, vai dizer, não posso fazer isso. Gênesis capítulo 39, 19 a 23, quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José, por ser fiel, vai ser jogado na cadeia. Interessante que José na cadeia não vai ficar murmurando, dizendo o que foi que eu fiz. Primeiro fui vendido pelos meus irmãos como escravo e agora vim para a cadeia simplesmente porque foi crente demais, não é mesmo? Porque decidiu não ir para a cama com aquela mulher, com a mulher do seu patrão. Muita gente faria. Ninguém vai ficar sabendo. Mas Deus sabe de todas as coisas. E aquele homem foi fiel e não foi para a cama com a esposa do patrão, foi para a cadeia. Preferiu ir para a cadeia. O que vai acontecer na cadeia com José? Porque o texto nos mostra que Deus estava com José. Está escrito, inclusive, também nesse capítulo, no verso 21, mas o Senhor estava com José e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro entregou a José todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo que se sucedia ali.
O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. Segunda vez, ele concedia todo o êxito em tudo que ele realizava. Quando você é fiel, Deus está com você e tudo o que Deus tem para fazer na sua vida será feito. Da cadeia, José vai se tornar governador do Egito. Você pode ler isso em Gênesis 41, 38 a 46. E interessante que não é ao filho do faraó que será dada a autoridade do Egito. O segundo homem, então, do país será José, um hebreu vendido como escravo. Por isso, o faraó lhe perguntou, verso 38 do capítulo 41 de Gênesis, será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. O José interpretou 2 sonhos do faraó e prediz uma grande fome que viria sobre o país, de 7 anos, depois de 7 anos de fartura. Então é assim que José vai se tornar governador do Egito. 20 anos depois de ter saído de casa, os irmãos vão vir comprar trigo no Egito, vão ver o José, não vão reconhecê-lo, José vai reconhecê-lo, há uma série de provas pelas quais eles vão ter que passar, e você pode ler isso no livro de Gênesis, e no final eles vão se prostrar várias vezes aos pés de José, exatamente como José tinha visto. Eles venderam José como escravo, Deus estava com José, José se tornou administrador da casa de um homem importante, administrador da prisão, governador do Egito, simplesmente porque Deus estava com ele e ele obedeceu a Deus. Que Deus te abençoe.